Boa tarde a todas e todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala de apresentações, a sala Samuel Pessoa. Hoje à tarde nós vamos contar com a contribuição no debate do professor Eduardo Werner Ribeiro, que é professor do Instituto Federal Catarinense e coordenador do mestrado profissional em ensino de geografia, Profigel, lá em Santa Catarina, não é isso? E é também editor da revista Metodologias e Aprendizados. E aí eu passo agora a palavra para o mediador, avaliador, o professor Eduardo. Boa tarde a todos, a todas. Desejo aqui que tenhamos um belíssimo trabalho nessa tarde maravilhosa, que é um prazer recebê-los nesse momento, né, em que nós estamos comemorando, né, nosso 20º ano de atividades de geossaúde. Então, é com muito prazer que estamos aqui na mesa para ouvir, né, e discutir com vocês. Então, para que nós possamos ter uma atividade bastante profícua, eu só relembro a vocês que cada apresentador terá 10 minutos, né, e na sequência avisaremos para um complemento, né, no final, que aí poderá ter até mais 5 minutos. A gente encarecidamente pedimos para que a gente possa cumprir os 10 minutos, para que a gente tenha lá na frente, né, possibilidade para um debate das perguntas, tá ok? Então, passo a palavra aqui para o José Roberto, que é o nosso primeiro trabalho, já dou aqui o título, né, que é Fluxo de internações por Covid-19 nas regiões do Sudeste, nas regiões de saúde, a segunda Gerência Regional de Saúde do Pernambuco em perspectiva. Os autores são José Roberto Henrique Souza Soares, Anselmo César Vasconcelos Bezerra e o professor João Bintu. José Roberto, então, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Esse é o tema do nosso trabalho, como o professor Eduardo colocou. E esse trabalho ele surge de uma demanda que a gente percebeu ainda enquanto que da pesquisa da dissertação. Então, a gente se propôs a investigar essa segunda gerência regional durante a investigação, durante a dissertação, principalmente com relação aos aspectos territoriais e com foco específico nos espaços rurais. E aí, trazendo para essa perspectiva da pandemia e tudo, a gente foi vendo que o quadro que a gente percebeu, ele alterou-se um pouco, ou muito. E aí, surgiu essa questão, entre mim e os professores Jean e Anselmo, de tentar entender como uma região de saúde, que dispõe majoritariamente de serviços de baixa e média complexidade em saúde, que é formada em maior parte por municípios rurais, de acordo com a classificação do IBGE de 2017, e as sedes urbanas desses municípios são de pequeno porte, na maioria das vezes, vocês estão vendo aí nessa representação ao lado, como é que essa estrutura ela acabou interferindo e confluindo também para que os espaços e a infraestrutura do serviço de saúde fosse implantada. Então, se isso impactou e como os municípios, as secretarias municipais de saúde se adaptaram para atender essas demandas. Observem que aqui onde a gente tem ao lado uma ilustração da região onde foi feito o estudo, pela escala a gente consegue observar que é uma região que faz fronteira entre estados, próxima à região metropolitana do Recife, e daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, e é composta em maior parte por municípios rurais ou intermediários, de acordo com a classificação do IBGE. Essa divisão em cores são as micro-regiões. Aqui no estado de Pernambuco tem as regionais, as macro-regiões e ainda as micro, que, em tese, né, pelo menos o que está no plano diretor da regionalização, deveria atender os serviços de média e alta complexidade nessas micro-regiões. E aí daqui a pouco eu vou explicar a vocês, a gente vai entender melhor por que em tese. Só uma coisa, Raquel, tu tá aceitando aí o pessoal, porque eu tô aqui na tela, não... Tô sim, tô aceitando. Tá ótimo, obrigado, Raquel. Então, diante desse contexto e dessa problemática, a gente se propôs a analisar o impacto que a Covid-19 provocou na segunda Gerência Regional de Saúde de Pernambuco.
Para tanto, buscou-se identificar a integração dos municípios que compõem o território da 2ª Regional de Saúde de Pernambuco, por meio dos deslocamentos populacionais para atendimentos em saúde, isso antes do contexto de pandemia. Depois a gente pegou os dados, como essa rede se reestruturou, se transformou e comparou, né, o antes e o depois da pandemia, usando como base os dados de internamento, tá, por Covid-19 durante o período de março de 2020 a janeiro de 2021, nos municípios integrantes da 2ª Regional de Saúde. Trata-se, portanto, de uma pesquisa aplicada de cunho descritiva, baseada em abordagens quantitativas. Então, primeiro a gente procedeu à análise da integração dos municípios com base na pesquisa de região de influência das cidades, a Regic Saúde, com dados de 2018, que foi divulgado ainda em 2020, né, ali no primeiro semestre, os dados de saúde foi divulgado, e aí, antes do fim de 2020, a gente teve a Regic completa divulgada. Esses dados a gente analisou a integração e como os municípios estão integrados a partir dos deslocamentos por serviços de saúde. Depois passou-se a fase de coleta dos dados de autorização de internação hospitalar no site, no Sistema de Informação Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde daqui de Pernambuco, focando especificamente nos dados dos pacientes residentes nos municípios da 2ª GERES-PE, de março de 2020 a janeiro de 2021, com a exclusividade de ter ocorrido a autorização de internação por Covid-19. E é importante destacar que não é exclusivamente os casos de síndrome respiratória aguda grave que foi analisado, porque o Sistema de Informação Hospitalar não traz esse dado de maneira tão direta quando a gente faz esse levantamento, pelo menos aqui no estado de Pernambuco. Mas, por se tratar de uma complicação, que geralmente é necessária a autorização de internação quando o paciente estava com algum agravo ou estava com alguma situação de maior risco, então a gente considera essas autorizações como as pessoas que tiveram sintomas mais graves, tá? E, por último, passou-se, então, a elaboração de mapas temáticos que tentavam ilustrar as condições espaciais relacionadas ao pós e ao antes, né, ao período anterior à pandemia. Anteriormente, lá em 2013, quando a 2ª Gerência Regional de Saúde elaborou o seu mapa de saúde, é um documento que rege e que organiza toda a estrutura de serviço de saúde, nós víamos aí uma organização dos serviços que, se vocês notarem, está dividido por níveis, tá? Níveis de atenção, níveis de atendimento, no qual as unidades básicas, que estão geralmente nos municípios, o SAMU, que já está em quase todos os municípios da regional, as UPAs, os hospitais regionais do 2º nível, todos eles pertenciam ao território da 2ª GERES. Isso indica que os serviços da atenção primária e da atenção secundária estão garantidos, mas quando a gente vai para a atenção terciária, a gente percebe uma necessidade de incremento de estabelecimentos de outras regionais, como, por exemplo, o Hospital Regional Jesus Nazareno e o Regional do Agreste, que ficam localizados na 4ª Regional de Saúde, que tem como sede o município de Caruaru. E aí, no 4º nível, no nível mais complexo, né, de saúde, podemos assim dizer, para a região metropolitana do Recife, que está dividida regionalmente como 1ª GERES. Esses dados aí a gente conseguiu ilustrar eles bem pela pesquisa de região de influência das cidades, lá do IBGE 2020, né, divulgado com dados de 2018. A gente percebe que a influência que Limoeiro tem por ser sede da região, que é esse município aqui mais central, onde as linhas em vermelho estão confluindo para ela, não tem, assim, os municípios da própria regional, os que estão mais próximos de Limoeiro ainda tem alguma dependência, mas os que estão mais à margem, ao entorno, não fazem parte. Temos aqui casos como esse mais a leste da região, que é Paudalho, e já integra a região, a área de população a partir dos movimentos pendulares da região metropolitana do Recife, dado a proximidade. Ele é o limite, esse município aqui é a divisão com a região metropolitana do Recife. E aqui na margem leste, a parte leste, por estar próximo a Caruaru, os fluxos também pendem muito mais para Caruaru ou para o Recife do que para a própria sede da regional.
Mas, diante desse contexto de pandemia, diante de uma situação em que esse atendimento hierarquizado ele não dava conta devido ao número de internações, do número de casos graves que estavam acontecendo, principalmente a partir de maio de 2020, que é quando ocorre o processo de interiorização da Covid aqui em Pernambuco, justamente pela 232, que é a rodovia que liga leste a oeste do estado de Pernambuco. Nós temos aí uma dispersão pelo território, uma interiorização mesmo da Covid. Esse mapa aqui que vocês estão observando é um mapa lá de abril desse ano, tá? São casos acumulados abril de 2021. E aí eu queria focar com vocês aqui na segunda GERES, que é essa região aqui, ó. Veja, a primeira GERES já faz limite, temos a 12ª, que é a região de Goiânia, que também integra, boa parte integra a região metropolitana do Recife. Mas o que chama a atenção aqui é a densidade demográfica, além dos casos, tá? A segunda GERES é uma regional que, por ser do interior, não pertencer à região metropolitana, concentra um número considerável de casos, se comparado com outras de dimensão territorial e populacional maior. Tá? São mais de 1.000 casos, já ultrapassando aí os 1.500 casos. E temos aí uma densidade demográfica que é o que contribui para a proliferação da doença, né? A gente sabe hoje em dia que a Covid-19 é uma doença de contaminação, de contágio ambiental, né? A gente já percebeu, os estudiosos, a ciência já identificou que algumas coisas que a gente fazia ano passado não tem efetividade prática de prevenção, mas sim a máscara, mas sim o isolamento. E aí essa informação da densidade demográfica torna-se importante justamente por esse contexto. Aqui a gente apresenta os casos acumulados, tá? De março de 2021, né? De 2020, desculpem, que é quando inicia-se a pandemia, aqui em Pernambuco, especificamente, ali por volta do dia 12 de março, quando é identificado dois casos positivos, até janeiro de 2021, que é quando a gente tinha esses dados disponíveis no Sistema de Informação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Estado. E aí chama a atenção para alguns municípios aqui que estão abaixo nesse gráfico, nesse quadro, como Salgadinho, um município com um pouco mais de 10 mil habitantes, mas que teve uma proporção de casos de mais de 100 casos por 10 mil habitantes. Cumaru também se enquadra nessa elevada proporção de casos, como Vertente do Lério, que tem menos de 10 mil habitantes e teve uma proporção bem elevada, bem como a taxa de natalidade, não é a taxa, aqui temos o número bruto, tá? Mas nesses municípios que têm população menor, Cumaru especificamente aqui, devido ao número de óbitos que foi atingido por essa doença. Então, devido a esse fator todo, a gente começou a identificar e a tentar analisar como se deu o processo, as condições de autorização para internação hospitalar. E aqui nós temos a quantidade na região, tá? Os municípios que mais demandaram internações por Covid são, consequentemente, os municípios de maior porte, de maior concentração populacional, tá? Surubim, Limoeiro, Carpina e Paudalho, consequentemente, são as sedes das micro-regiões. E aqui, se a gente comparar com aquele mapa anterior da região de influência, a gente consegue ver como o fluxo alterou-se, tá? Inclusive demandando internações com maior intensidade. Todos os municípios passaram a identificar ou a concentrar os serviços na sede da região, que era Limoeiro, e começou a demandar e a enviar também, né, internações para outras regiões que lá em 2018 a Regic não identificou, como Goiânia, como Garanhuns, Palmares. Garanhuns e Palmares são casos bem específicos, porque teve apenas um caso de autorização de internação para cada município, mas Caruaru intensificou-se muito mais, ó. E aí o que chama mais atenção é essa centralidade que Limoeiro passou a demandar. O município, por ser a sede da regional, ela começou a ganhar mais peso, claro que devido à necessidade de criação de UTI, de atendimentos mais especializados na sede da região. Destacou-se ainda a ampliação de relações entre as regionais e os fluxos de internamento, em consequência, evidenciam como a regionalização da saúde em Pernambuco ainda permanece frágil, mas que
é suscetível a mudanças devido a toda a situação que nós vivemos na pandemia. A gente percebeu que é possível, basta que haja algum esforço ou algum interesse para que ocorra essa descentralização efetiva que o processo de regionalização na saúde necessita que realmente ocorra. Tá? Eu acho que é isso. Obrigado a todos. Espero que eu não tenha extrapolado muito tempo. Então, foi ótimo. Dentro do tempo, obrigado, José. Não, tá dentro do tempo. Deu 9 minutos e pouco. 9h23. Ótimo, eu já vou preparar a próxima aqui. Então tá bom. Então vou fazer a chamada do próximo. O próximo trabalho será apresentado pelo Juan Marco da Silva Viana, o título Políticas Neoliberais e Pandemia da Covid-19, reflexões a partir da geografia da saúde. Jean Marcos se encontra? Deixa eu ver aqui na nossa... Não vejo o nome aqui no Google. Então, vou fazer assim. Passamos ele para posterior. Então, vou chamar o trabalho seguinte, que é do Juliano Carneiro, orientado pelo professor Glauco Nanozzi Negrão, e o Valmor Ishigiavarina, com o título Caracterização sociodemográfica de portadores de doença renal crônica terminal na 5ª Região de Saúde do Paraná. Júnior Juliano, se encontra? Boa tarde, estou aqui. Opa, aí. Então, Júnior, 10 minutinhos, mais 5 de tolerância, tá ok? Tudo bem, sem problema. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Vamos começar a falar sobre a doença renal. Esse trabalho ele faz parte de uma pesquisa maior, que é intitulada Os Aspectos Socioambientais à Distribuição Regional da Doença Renal Crônica Terminal. Eu fui orientado pelo professor Glauco Negrão e também tive orientação do Valmor Ishigiavarina, que é um médico nefrologista que participou da elaboração e desenvolvimento desse trabalho. Pode passar, por favor. Então, o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica é um problema de saúde pública mundial que acomete muitos indivíduos, principalmente aqueles que já têm uma doença de base, que já têm uma predisposição a desenvolver alguma doença renal, e ela é caracterizada basicamente pela perda gradual ou parcial ou total da função renal, que tem como principal função o equilíbrio eletrolítico corporal e a filtragem do sangue, a depuração do sangue, e principalmente pela produção de urina e a limpeza da corrente sanguínea. Quais são as principais causas da DRC? A doença renal crônica ela é causada principalmente pela diabetes e pela hipertensão, que são as principais doenças de base que acometem o paciente a desenvolver a doença renal crônica, e por outros tipos de infecções. Então, principalmente nesse período de Covid, a gente percebeu que o número de doença renal, principalmente aguda, foi muito maior, devido às complicações de paciente em terapia intensiva e principalmente a perda da gasometria arterial em função da Covid. A doença, ela como eu já havia dito, é um problema de saúde pública mundial. No Brasil, de acordo com o último censo de 2019, ela atinge mais de 125 mil usuários que já estão em terapia renal. Então, esse número, pelo censo de diálise, são só os pacientes que já estão no último estágio da doença, que já necessitam de uma terapia substitutiva, sem levar em conta aqueles que ainda desenvolvem a doença de forma conservadora, que são nos primeiros estágios, controlado pela alimentação, pela dieta e principalmente pelo uso de medicamentos. Pode passar, por gentileza. Então, os principais estágios da doença renal crônica, que são medidos através da dosagem de creatinina corporal e principalmente pela taxa de filtração glomerular. Então, a gente tem desde o estágio 1 até o estágio 5,
quanto menos filtra o sangue, mais a doença está em progressão. Eu deixei grifado ali o último estágio, que é esse que eu vou trabalhar que eu trabalho no mestrado e no desenvolvimento, que são somente os pacientes que já estão em terapia renal substitutiva, que é aquele paciente que já faz a diálise ou já faz a hemodiálise. A terapia renal, ela acontece quando já o corpo não consegue, o rim não consegue mais eliminar todas as toxinas do corpo. Então, o que é feito? O paciente ele passa por uma terapêutica chamada hemodiálise, que é uma circulação extracorpórea do sangue, do material sanguíneo. Então, o paciente ele fica 4 horas em uma máquina de diálise, o sangue fica circulando dentro de um capilar, dentro de uma linha arteriovenosa, e retorna para o paciente por um outro acesso de catéter. Então, a hemodiálise, como eu havia dito, é uma circulação extracorpórea do material sanguíneo, e é um processo, é uma terapêutica que traz muito impacto à qualidade de vida, é bastante limitante ao paciente que faz e também aos familiares. Vou passar, por gentileza. Então, o principal objetivo do trabalho é levantar o quantitativo de renais crônicos de hemodiálise no ano de 2020 e identificar os fatores ambientais que estão ligados à progressão da doença. Pode passar. A metodologia, então, foi o levantamento, partiu-se do levantamento de dados secundários. Esses dados foram coletados todos na clínica de diálise, daqui da cidade de Guarapuava, no Paraná, no período de janeiro a dezembro de 2020, e foi escolhido esse período porque foi o ano que foi atualizado o cadastro de paciente, então foi um ano que permitiu uma melhor análise de cada ficha cadastral, de cada prontuário. Esse trabalho foi desenvolvido dentro da CLIRI, que é a Clínica de Doenças Renais aqui do Centro-Sul do Paraná, é uma das únicas clínicas da nossa região de saúde. Para o estudo foram usados 182 indivíduos, cujo critério de inclusão é paciente em hemodiálise com mais de 3 meses de tratamento, que já seria caracterizada como uma doença renal crônica. Antes disso, ela pode ser uma doença renal aguda. E o critério de exclusão seria pacientes que já foram transplantados anteriormente e retornam para o tratamento, os pacientes que foram a óbito nesse período e os pacientes que foram transferidos nesse período de estudo. A Quinta Regional de Saúde, ela é uma região composta por 20 municípios, exceto um município que não dialisa, no caso em Guarapuava. Então, são 20 municípios da região centro-sul do Paraná, com uma população de mais de 300 mil habitantes. Pode passar, por gentileza. Quanto às variáveis e os aspectos éticos da pesquisa, o principal que foi usado foi os atributos da ficha do paciente, atrelado aos determinantes sociais e ambientais de saúde. Então, levou-se em conta o endereço, o sexo, idade, a cor, renda, educação, condições de habitação, transporte, saneamento e meio ambiente. Esses dados eles foram geocodificados no Google Earth Pro e depois foram feitas análise in loco a partir da geocodificação, e essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa e também foi autorizada pela Clínica de Hemodiálise daqui da nossa região. Pode passar. Então, quanto aos resultados, o município com maior prevalência de doentes renais crônicos é o município de Campina do Simão. Se for levar em relação à população do município e a população em diálise, acabou saindo do lado da apresentação. Isso. A cada 1.000 pacientes, a cada mil pessoas, um indivíduo, pelo menos, ele desenvolve doença renal e está em hemodiálise, seguido dos outros municípios que são os mais populosos, que seria Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Prudentópolis. Pode passar, por gentileza. Quanto às variáveis demográficas, a gente percebe que a maior população em diálise seria de indivíduos do sexo masculino. A principal faixa etária seria entre 39 e 58 anos, que seria a população
ainda jovem, população em pré-terceira idade, que ainda está num período de trabalho. Então, esse é um dos motivos pelo limitante, porque à medida que o usuário da hemodiálise ele necessita desse tratamento, a terapêutica ela acaba trazendo essa limitação quanto à ocupação do usuário. Quanto ao estado civil, a maioria é casado, seguido de 61,5% dos 182 pacientes são casados. Quanto à cor, a maioria dos pacientes se auto-intitulam brancos e pardos. Pode passar, por gentileza. Quanto à renda, 56,5% dos pacientes, mais da metade deles, tem uma renda entre 1 e 3 salários. A maioria advinda principalmente de trabalho não formal. E quanto à escolaridade, a maioria, 59,3%, tem um fundamental incompleto. E quanto ao transporte, a 74,7% dos usuários em diálise, eles dependem da ambulância ou do transporte municipal para o deslocamento até a diálise, para o deslocamento até a consulta, até a realização de exames. Pode passar, por favor. Quanto à assistência de saúde, são 98,9% SUS e 1,1% Unimed. E quanto ao saneamento e infraestrutura, o que fica evidente aqui é quanto ao esgotamento sanitário e à fossa séptica, principalmente, que somente 40,1% dos pacientes têm esse tipo de saneamento em casa. Quanto à etiologia principal da doença, 65 dos 182 pacientes são portadores de hipertensão e 54 são portadores de diabetes mellitus, que são duas doenças, as principais doenças de base. Já realizado em outros estudos, já foi comprovado que a hipertensão e a diabetes são as principais causas da doença renal. São doenças de fácil controle, mas que exigem muito da assistência à saúde, principalmente, da disponibilidade de serviços de saúde básico, principalmente, de dieta e qualidade de vida. Então, o estilo de vida, atrelado à qualidade de vida, também ajudam ou acometem o paciente. Pode passar, por gentileza. Quanto à população, 78,6% vivem em área urbana, enquanto 21,4% vivem em área rural. Quanto à análise em loco, a gente evidenciou que a maioria desses pacientes, principalmente dos municípios com maior prevalência, são pacientes que estão em extrema vulnerabilidade socioambiental. Então, nessa foto, a gente pode perceber que as pesquisas elas foram feitas nos arredores da vizinhança dos pacientes. Então, a gente percebe que a segregação socioespacial, que é um bairro aqui da cidade de Guarapuava, e logo lá atrás já é um bairro planejado, completamente murado, cercado, e que acaba segregando essa outra região da cidade. Pode passar, por gentileza. E quanto às considerações, aumento de prevalência de renais crônicos, deve ser pensado sobre várias perspectivas, desde o levantamento geográfico, demográfico, principalmente, até a qualidade de vida, tendo em vista o impacto dessa doença e do tratamento em si. Então, nesse estudo ficou nítida que a vulnerabilidade social e ambiental são fatores determinantes na prevenção, principalmente no tratamento. Prevalência de pacientes jovens, predominantemente do sexo masculino e vivendo em áreas de risco socioambiental. E também a gente pode perceber que a principal doença de base, hipertensão e diabetes, são doenças controláveis e que exigem cuidados de assistência básica e acompanhamento nefrológico, nutricional e assistencial. Pode passar, por favor. Essas são as referências. Muito obrigado a todos. Mas obrigado a você também, Júnior, ficou aqui dentro do nosso combinado.
reforçando, o Juan se encontra na sala? Não. Estou olhando aqui no bate-papo, também não vejo o nome dele. Então tá ok. Sigamos. A Mariana. A Mariana se encontra? Oi, sim, boa tarde. Ô, Mariana, tudo bem. Então vamos lá. A Mariana Rangel Garcia vai apresentar o trabalho Padrões Espaciais de Indicadores de Hábitos Alimentares e Saúde em Adolescentes do Brasil. Acredito que são dados de 2015. E o trabalho é de coautoria com os professores Daniel Henrique Bando e o Estevam Leopoldo de Freitas Coca. Mariana, você tem 10 minutos, mais 5 para as considerações e conclusões. Fique à vontade. Bom, de antemão, vou tentar ser o mais dinâmica. Boa tarde, né? Vou tentar ser o mais dinâmica possível, pois vocês não vão acompanhar aí nos slides, porque acabou passando o prazo, enfim. Bom, o trabalho, né, ele é intitulado Padrões Espaciais de Indicadores de Hábitos Alimentares. Opa, pode falar. Mariana, boa tarde. Você preparou a apresentação? Se preparou, pode projetar, viu? Se não, pode apresentar sem. Eu vou apresentar sem, porque eu tô até no trabalho, então vai ficar então, bem denso, sabe? Desculpe atrapalhar. Não, tudo bem, não tem problema não. Caso não esteja indo muito rápido ou não esteja entendendo, é só me avisar, eu paro, repito, enfim. Não, pode ficar à vontade, tá tranquilo. Obrigada. Bom, o trabalho é intitulado de Padrões Espaciais de Indicadores de Hábitos Alimentares e de Saúde em Adolescentes no Brasil, e esse é um dado de 2015 da PENSE, que eu vou citar o que é. Trata-se de um estudo ecológico de base populacional, no qual foi conduzido pela técnica de análise espacial descritiva, de indicadores relacionados aos fatores de risco de proteção à saúde. A amostra ela já é pré-estabelecida, né, a partir da PENSE, onde os dados foram coletados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Eu já destaco que essa pesquisa nacional do escolar, ela foi atualizada, os dados referentes a 2019 foram publicados nesse ano de 2021, tá? Então, a minha pesquisa é referente a 2015. Considerando as unidades de análise do trabalho, foram as 27, né, da Unidade de Federação do Brasil, e dentre todos os indicadores disponíveis na PENSE, a gente escolheu 6 de hábitos dos alimentares dos escolares, sendo eles os que tomaram café da manhã 5 ou mais dias na semana, que costumavam comer merenda escolar ou almoço oferecidos pela escola, consumiram frutas frescas 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa, consumiram legumes 5 ou mais dias na semana anterior, consumiram guloseimas 5 ou mais dias na semana anterior à pesquisa e consumiram alimentos industrializados e ultraprocessados salgados 5 ou mais dias anterior à pesquisa. E também 4 indicadores de saúde dos escolares, que são os que costumavam ficar sentados assistindo televisão, que engloba mais um grupo de questão sedentária, que tomaram algum remédio fórmula ou produto para perder peso sem acompanhamento médico nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa, se sentiram sozinhos na maioria das vezes ou sempre, nos 12 meses anteriores à pesquisa, e que procuraram algum serviço ou profissional de saúde para atendimento, relacionado à própria saúde. Ademais, as análises elas foram divididas em 2 etapas. Primeira etapa, a gente realizou uma análise espacial, na qual a gente transformou dados brutos, né, para as informações localizadas, e para isso foram elaborados mapas temáticos, utilizando o SIG ArcGIS, pelo método coroplético, e os intervalos foram classificados por quebra natural, que foi o de melhor ajuste para a pesquisa. A segunda etapa, a gente calculou o coeficiente de correlação, para além de auxiliar na interpretação dos mapas, a gente entender melhor os dados. Então, a correlação, né, que a gente procurou usar foi a de Pearson. Então, só para a gente contextualizar o que é a correlação de Pearson, ela mostra uma correlação negativa e positiva, e os valores indicam o nível de associação entre os indicadores. Então, mais próximo de -1 e 1, a correlação torna-se mais forte. Os resultados encontrados foram que
Os que tomaram café da manhã 5 ou mais dias na semana, eles concentraram os maiores percentuais, de 64,9% a 84%, agrupados na região norte e nordeste. Com isso, a gente partiu da hipótese de que esse padrão espacial, ele pode estar relacionado ao aspecto cultural, por conta das outras unidades da federação terem sido tão baixo assim o percentual. Porque sabe-se que, por exemplo, que a dieta caipira, né, presente no Paraná, São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, caracteriza-se por abrir mão do café da manhã ou fazê-lo de modo mais simples. Isso é citado também por Dori Bastos, que falam sobre isso como costume herdado, e por Cândido, né, que relata esse hábito em seus estudos com os caipiras. E comparando os indicadores que consumiram frutas frescas 5 ou mais dias na semana anterior à pesquisa, foi revelado um padrão de maior consumo nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, e ocorreram os menores percentuais de consumo em parte da região Norte de frutas. Já com que os consumiram legumes, na semana anterior à pesquisa, notou-se maior consumo nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte. Sendo assim, em comparação, né, com o consumo de frutas e ao de consumo de legumes, ambos obtiveram percentuais maiores na região Centro-Oeste e Sudeste. Sobre os indicadores de que consumiram guloseimas 5 ou mais dias na semana anterior à pesquisa, o mapa mostrou valores percentuais acima de 31,2% para todo o país, estando com os maiores percentuais no Centro-Oeste e no Sudeste, e os menores no Norte e Nordeste. Os que consumiram alimentos industrializados e ultraprocessados salgados 5 ou mais dias na semana anterior à pesquisa, concentrou-se os maiores valores em 3 estados da região Nordeste, que obtiveram valores acima de 34,9%. Isso entra em questão com a busca pelo barateamento dos alimentos. Ou seja, as indústrias elas passam a produzir em maior quantidade com menos quantidade de insumo. Então, ocorre esse barateamento dos alimentos também, dos dois lados, né? Pela procura e quem está ofertando. Agora, sobre os indicadores relacionados aos hábitos alimentares de saúde dos adolescentes, os que se sentiram sozinhos, na maioria das vezes, ou sempre, nos 12 meses anteriores à pesquisa, nota-se que os maiores valores, de 18,2% a 21,3%, foram observados na região Centro-Oeste. Os que costumavam ficar sentados assistindo televisão, usando computador, jogando videogame, conversando com os amigos ou fazendo outras atividades sentados semanalmente por 2 ou mais horas, evidenciou valores acima de 38,7% em todo o país. Os que procuraram algum serviço ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde, nota-se os maiores valores em um agrupamento formado pela região Sudeste e Sul, e que tomaram algum remédio ou fórmula para perder peso sem acompanhamento médico, deram os menores valores na região Nordeste. Os maiores valores ficaram na região Norte e Centro-Oeste, de 7,7% a 8,2%, respectivamente. Recapitulando os principais pontos, até por conta de ter bastante dado aí, né, percentual. A região Nordeste, ela foi a que se mostrou com os maiores valores percentuais dos que consumiram alimentos industrializados e ultraprocessados salgados. O R dele deu de 0,72 e guloseimas um R de 0,64. As regiões Sul e Sudeste, elas obtiveram os maiores valores percentuais relacionados à variável que indica o sedentarismo. E o mesmo indicador de sedentarismo sugere associação direta com o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados salgados. Portanto, a gente conclui que é inegável a importância de políticas públicas de promoção à saúde e de acolhimento aos adolescentes em escolas, principalmente por criar abordagens a partir da realidade vivida pelos alunos. E em estudos foi percebido que a melhor forma, né, de intervenção e que mais predominou mesmo foi o uso de estratégias lúdicas com os adolescentes, sendo essas desenhos, palestras, jogos, teatros e demais dinâmicas. A gente não pode desconsiderar que é necessário também a inclusão de um currículo que dialogue, né, com a legislação que garanta uma segurança alimentar.
também uma alimentação saudável e visando com tudo isso uma promoção à saúde, a fim de influenciar os hábitos alimentares e de saúde dos adolescentes para além, né, da sua fase na adolescência, também na sua fase adulta. No mais, esses foram os principais resultados. Também peço desculpa novamente por não mostrar, né, os mapas temáticos gerados e nem as tabelas, e qualquer dúvida vocês podem deixar aí no chat que a gente responde. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Mariana, pela apresentação. Reforço que, independente de ter mapa ou não, foi muito clara, muito concisa, tá bom? Agora, na sequência, temos aqui a Marília Viana Miranda e o Simon Lima de Brito. Eu sei que o Simon está aqui, que deu um oi já. A Marília também. Quem que apresenta? A Marília ou o Simon? A Marília? Desculpa, boa tarde. É a Marília que irá apresentar. É a Marília. Isso. Então tá bom. A Marília, então, Marília Viana Miranda e o Simon Lima de Brito vão apresentar o trabalho Fatores estressantes relacionados ao trabalho do agente comunitário de saúde no município de Porto Franco, Maranhão, e seus agravantes no contexto da pandemia Covid-19. Marília, então, como de prática, 10 minutos e 5. Certo. Valeu, Marília. Tá, certo. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Boa tarde. Como o professor já falou, o título do nosso trabalho é Fatores estressantes relacionados ao trabalho do agente comunitário de saúde. A gente escolheu o município de Porto Franco, Maranhão, pois é um município onde eu atuo como enfermeira, né? Já cheguei a atuar como enfermeira, conheço bem a realidade. Sou enfermeira pela Universidade Federal do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins, e o Simon é doutorando em Geografia. Pode passar para o próximo slide. Nós objetivamos no estudo identificar os fatores que levam ao estresse, né, ao agente comunitário de saúde, como o agravante da Covid-19 veio a colaborar com o estresse desse profissional. Foi a metodologia, a gente realizou um levantamento bibliográfico, né, e também realizamos entrevistas. Devido ao contexto pandêmico, essas entrevistas foram realizadas de maneira virtual, com os agentes comunitários de saúde do bairro Vila Nova, no município de Porto Franco, do quais eles foram submetidos a 15 perguntas, onde a gente levantou se, dentre esses fatores citados nas perguntas, quais deles geravam mais cansaço e estresse no trabalho, né? As entrevistas foram realizadas entre 21 e 25 de abril de 2021 e no trabalho foi evidenciado que fatores que podem favorecer o aparecimento dos sintomas de estresse físico e mental do ACS são a sobrecarga de trabalho, os limites do trabalho realizado, a dificuldade de comunicação com a equipe e comunidade, a cobrança da sociedade, exposição física de fatores externos como o clima, como o calor, que aqui a nossa região é muito quente, né? E também como fatores como o distanciamento social, né? Porque a partir do momento que foi iniciado o distanciamento social por conta da pandemia do Covid, o agente comunitário, que é o elo entre a comunidade e a UBS, Unidade Básica de Saúde, ele não pôde mais ter livre acesso ao domicílio, né, dos pacientes da comunidade com quem eles fazem um levantamento de saúde. Com isso, muitos se recusaram a recebê-los, não houve mais a questão do preenchimento de formulário, né, por conta do uso de caneta, que parou de ser coletivo, da assinatura, né, do usuário que o agente comunitário esteve ali. Houve muita queixa, né, dentre eles, de que a comunidade passou a cobrar eles de muitos assuntos
que não são determinantes, que eles resolvam, né, como, por exemplo, buscar medicação no posto de saúde, agendar consultas e exames, entre outros, né, e também cobrar a ausência do profissional médico, pois com essa pandemia ficou muito aglomerado o atendimento hospitalar, né, por conta de ser um profissional bem precário no interior do Maranhão, e por conta disso, a cobrança da comunidade em cima do agente comunitário de saúde foi muito grande, porque eles queriam um atendimento médico, né, como havia-se antes da pandemia, e foi diminuído consideravelmente esse atendimento por conta da ausência do profissional médico no município. Os resultados do estudo. Tem algumas partes aqui, gente, que eu vou citar, porque eu esqueci de botar no slide, tá? Porque eu fiz e acabei que não fiz o gráfico, mas eu vou citar aqui que 33% dos agentes comunitários de saúde alegaram que com a pandemia do Covid-19 houve a dificuldade de comunicação entre a equipe de trabalho, devido a alguns integrantes iniciarem o trabalho remoto. 100% declarou dificuldade de comunicação com a sociedade, em decorrência dessa questão de não terem mais como entrar no domicílio, né? 60% dos entrevistados informaram haver cobranças excessivas por parte da supervisão no que se refere ao entregar produção, né? Porque, não sei se todos sabem, mas acho que a maioria não pode não saber, mas a equipe de saúde da família, ela tem que entregar uma produção mensal, né? Com indicadores de saúde, com metas, né, a serem atingidas. Muitas vezes, os agentes comunitários entrevistados declararam achar o trabalho monótono e que a exposição física estava afetando o seu trabalho, como muito sol ou chuva, né, longas caminhadas, muito tempo em pé, exposição à poeira e à fumaça. Eles alegaram que durante a pandemia não deixaram de realizar nem um dia, né, a visita domiciliar, e das entrevistas, 66%, é um dado importante, tomaram a vacina, em contrapartida de os outros 34% se recusaram a tomar a vacina, né, contra o Covid, por mais que sejam profissionais da saúde, teve esse gargalo, né. Desculpa, vocês não estão podendo acompanhar muito bem aí pelos meus slides, porque acabou que eu deixei esses dados aqui, que são os dados da pesquisa em si, fora dos slides, mas eu estou citando aqui, tá? Os resultados demonstram que são muitos os fatores que levam ao desenvolvimento do estresse ocupacional, né, por parte dos agentes comunitários de saúde, que tais fatores foram consideravelmente agravados por conta da Covid. Porque até eles teve alguns relatos de casos que eles tiveram que ficar na porta da casa, né, submetido ao sol, à chuva, para tentar alcançar um pouco a meta do trabalho, porque realmente a comunidade não estava aceitando a presença de estranhos, né, dentro do domicílio, por conta, né, do medo, do agravamento, por mais que eles estivessem orientados a manter distanciamento social, 1,5 metro, uso de máscaras, álcool em gel, mas mesmo assim teve muita recusa da visita domiciliar. Esse assunto é um assunto complexo, que exige soluções mais abrangentes, né? Uma vez que os danos físicos e psíquicos do agente comunitário traz consequências para o trabalhador e para a qualidade de serviços prestados, porque a partir dos dados levantados durante a visita domiciliar do agente comunitário de saúde, é que se faz o aprimoramento do atendimento na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde. Sendo assim, conclui-se que é necessária a realização de ações como suporte estrutural. Pode passar para o próximo, que já é a conclusão. Sendo assim, conclui-se que é necessária a realização de ações como suporte estrutural, material psíquico, né, que seria muito importante, um atendimento psicológico, né, para os profissionais que atendem não só o acesso, mas todos os profissionais da UBS, porque realmente o trabalho é sobrecarregado. E criar estratégias para enfrentamento de problemas vivenciados no cotidiano do trabalho do agente comunitário de saúde, a fim de contribuir com melhor condição de trabalho dessa classe profissional, prevenindo deste modo possíveis agravos, como atestados de saúde, né, como afastamentos por cansaço físico, mental,
E assim, como são profissionais que são seletivados, né, que não é fácil de repor, que tem que ter um vínculo com a comunidade, então o ideal é que se preze pela saúde desse profissional para que ele continue a fazer o belo trabalho que é fazer essa questão do elo, né, entre a comunidade e a unidade básica de saúde e cuidados na atenção primária em saúde, que seria primordial para se evitar que houvessem internações e mortes por falta de educação e saúde mesmo com a comunidade. Pode passar para o próximo. Muito obrigada pela atenção, espero não ter me estendido muito. E desculpa aí os slides, que alguns ficou faltando, tá? Imagina, Maria. Obrigado pela pontualidade, que permitirá agora, nesse momento, então, abrirmos aqui aos debates, né? Deixa eu ver aqui, na sequência, agora sim, temos a Marina. Eu falei Mariana, e agora é a Marina. Bom, deixa eu ver quem está aqui. Sou eu que vou apresentar, professor. Eliane, tudo bom, querida? Tudo bem? Eu estava aqui na sequência dos olhos, falei, Eliane, eu fui ver se você estava. Estou aqui. Deixa eu fazer as honras. Então, olha, a Eliane vai apresentar o trabalho, análise geográfica da Covid-19 e os desafios no manejo da emergência na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno à rede do Distrito Federal. Então, os autores são a Marina Jorge de Miranda, a Marilis Bahia Bezerra, a Karine Maza, a Eliane Lima de Silva e a Ellen da Costa Gurgel. Por favor. Eu vou projetar, tá, professor? Que eu não mandei antes. Estão visualizando? Sim. Ok. Bom, como o professor apresentou, a gente fez uma análise geográfica da Covid e os desafios do manejo da emergência na RIT-DF, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal. Bom, os autores, como já foi apresentado, somos Marina, Marilis, Karina, Ellen e eu sou a Eliane, que vou fazer a apresentação. Bom, como todos que têm acompanhado a pandemia, né, têm observado, desde a declaração de SPIN em fevereiro de 2020, que todas as unidades federadas adotaram medidas para contenção e controle da pandemia. Dentre essas medidas, diversas abordagens, né, de medidas farmacológicas e não farmacológicas, e a partir de então foram intensificadas também as ações de vigilância em saúde na abordagem da estratégia de manejo da pandemia de Covid. O primeiro caso no Brasil foi registrado em 26 de fevereiro e o primeiro óbito em 12/3, quando essas medidas já estavam sendo implementadas, inclusive na região da RIT. Bom, atualizando os dados, já que nós fizemos um recorte temporal para a análise do trabalho de maio de 2020 a maio de 2021, agora, no dia 17/10, foram registrados 603.282 óbitos e mais de 21 milhões de casos no país, e na RIT-DF, o número de casos passa dos 665 mil e foram computados até o dia 18, 14.292 casos. Bom, o objetivo desse trabalho foi analisar a distribuição das taxas de incidência e mortalidade por Covid na RIT-DF, também buscando demonstrar a capacidade de atendimento instalada na rede de saúde e identificar as principais medidas sanitárias de contingências que foram adotadas no período de um ano, computando de maio de 2020 até maio de 2021. Travando para passar.
Ok. Bom, para quem não conhece, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, ela foi criada em 1998 e é composta por Brasília e o Distrito Federal, né, mais 4 municípios do estado de Minas Gerais e 29 municípios do estado de Goiás, todos eles nos limites aqui na área de influência do Distrito Federal. O objetivo principal dessa rede, dessa região, é planejar conjuntamente serviços que fossem comuns, em especial com foco em questões de infraestrutura e também na geração de emprego, uma vez que o fluxo, né, de circulação entre esses municípios ele é muito intenso. Com a pandemia, isso também demonstrou que era relevante traçar uma estratégia coordenada de contenção da pandemia para toda essa região, né? E tivemos aí diversas estratégias que foram adotadas, inclusive algumas estratégias de conflito que tiveram que ser manejadas entre os governadores, principalmente de Goiás e DF, durante esse período. Essa região, ela computa 4.600.000 habitantes, então, sendo que a maioria deles estão no Distrito Federal. Bom, o percurso metodológico adotado foi estabelecido que esse estudo foi um estudo ecológico descritivo, né, com um recorte temporal durante 12 meses, de maio de 2020 a maio de 2021. A abordagem foi uma análise comparativa entre a distribuição espacial das taxas de incidência e taxa de mortalidade por Covid em todas as unidades federadas que compõem essa região, a rede DF, né? Também foram analisadas a capacidade de atendimento a partir da análise da disponibilidade de leito de UTI, leito de semi-UTI, ou de atendimento com apoio ventilatório. Foram analisadas ainda as medidas sanitárias de contingência adotadas no âmbito dos municípios que compõem essas unidades que fazem parte da rede. Os dados são de origem da Secretaria de Saúde de cada uma das unidades federadas e também os dados de leitos foram obtidos a partir do Ministério da Saúde por meio do Kinesnet. Os dados populacionais foram oriundos da Codeplan e do IBGE. A cartografia, a abordagem que nós utilizamos para apresentar os dados foi a cartografia temática, utilizando o QGIS 3.4, adotando para a análise das taxas de casos e óbitos uma abordagem discretizada por quartis, enquanto para a distribuição dos leitos foram utilizadas quebras naturais. Bom, como resultado, na taxa de incidência dessa região, nós fizemos uma análise em 3 períodos. O primeiro período nós consideramos maio de 2020, o segundo novembro de 2020 e o terceiro período, maio de 2021. Como vocês podem observar aí na figura, né, nesses 3 períodos a gente teve um aumento significativo, né, do registro de número de casos, da taxa de incidência nessa região. Né, vocês podem ver que aí em 3/5 nós tínhamos apenas 1.721 casos registrados na RID e apenas 42 óbitos. Enquanto que em novembro, que foi 6 meses depois, nós tivemos aí um aumento significativo, passou de 1.200 e... Eu comi um número do percentual, mas eu vou corrigir antes de disponibilizar para vocês, tá? Passou de 1.721 casos para 230 mil, enquanto o número de óbitos passou de 42 para 4.366 o número de mortalidade. Já em maio de 2021, que foi um ano após esse período de análise, a gente teve um registro de 426.990 casos e 9.427 número de óbitos. Atualizando para
os números registrados atualmente, agora em 18/10, a gente já registra mais de 665 mil casos e mais de 14 mil óbitos na rede DF. De toda essa distribuição de casos, o DF, claro, é o que mantém a maior taxa, né? Ele tem 78% dos registros desses casos, enquanto os demais registram apenas 21% dos casos. As maiores taxas de incidência são atribuídas, primeiro, ao DF e, segundo e terceiro lugar, aos municípios de Goianésia e Barro Alto, em Goiás. Os municípios de Minas Gerais contribuíram de forma bem menor com essas taxas, uma vez que são municípios bem pequenos que ficam aqui no entorno do Distrito Federal. Bom, a taxa de mortalidade, ela teve um comportamento similar, né? Em novembro de 2020, a maior taxa no DF foi registrada em Sobradinho. O DF continua, né, sendo o precursor nessa distribuição, pelo próprio número populacional, que é muito maior, e a infraestrutura dos serviços também. Então, os municípios dessa região da RID muitas vezes procuram o DF como uma opção de atendimento de saúde. Então, a taxa de mortalidade maior foi registrada em Sobradinho, seguido de Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Gama DF, Ceilândia, e no estado de Goiás, o município que teve a maior taxa de mortalidade foi o município de Goianésia, registrando 134 óbitos a cada 10 mil habitantes. Em novembro de 2021, quanto mais próximo está localizado, quanto mais próximo do DF, maior é o registro e maior é a intensidade da taxa de mortalidade. Atualmente, com dados agora de 18/10, o DF continua computando 75% do número de óbitos registrados na RID, seguidos de Goiás, com 22%, e Minas Gerais, com apenas 2,5%, uma vez que só tem 4 municípios que compõem a RID. Bom, observando a capacidade instalada para atendimento, a gente escolheu 2 indicadores para analisar. O primeiro deles foi a disponibilidade de leitos de UTI, adulto e pediátrico. E o segundo foi a distribuição espacial de leitos com suporte ventilatório pulmonar, que foi uma das estratégias que foram utilizadas para ser instaladas em localidades em que você pudesse prestar um primeiro atendimento sem ter a necessidade de encaminhamento do paciente para essa UTI. Então, esses leitos tiveram uma significância importante quando você pensa na prestação do atendimento aos pacientes que chegavam com uma situação mais comprometida do trato pulmonar. Bom, o Distrito Federal, ele apresentou uma taxa de 1,28 leitos a cada 10 mil habitantes. Águas Lindas de Goiás, Formosa, Lusiane, Planaltina e Unai e Minas Gerais apresentaram também taxas importantes de distribuição desses leitos, uma vez que lá eles tiveram hospitais de campanhas instalados, e o DF e o UNAI foram os que também apresentaram uma taxa bastante significativa quando se analisada a região, a RID-DF. Suporte ventilatórios, DF e mais 9 municípios apresentaram uma taxa importante, seguidos de Cabeceira de Goiás, com 2,88 leitos de suporte ventilatórios por 10 mil habitantes, São João da Aliança, com 2,23, e Águas Lindas de Goiás, com 1,7. Então, essa foi a distribuição de leitos para essa região. Bom, os desafios adicionais que foram identificados durante a análise dos documentos e dos dados para identificar como foi essa estrutura e essa capacidade de contenção e controle da pandemia e de fornecimento dos serviços de saúde no âmbito da RID, dentre eles também se destacaram que a distribuição desigual dos recursos materiais e humanos se
se estabeleceram como um desafio para a atuação e um atendimento oportuno na pandemia, né, e contribuiu para ampliar o impacto, principalmente o agravamento dos casos e também impactando aí no número de óbitos. Ações relevantes de contenção e controles registradas apontaram a necessidade da redução da velocidade da propagação de Covid-19, né, aspectos que seriam importantes para terem um menor impacto dessa pandemia teria sido ampliar a testagem em massa e as medidas de distanciamento social mais rigorosas no âmbito da rede, expandir a capacidade de atendimento instalada, principalmente dos leitos disponíveis, evitando assim a fila e a demora no processo de atendimento, ampliar a oferta do serviço de saúde regionalizada e de forma referenciada, uma vez que a gente está falando de uma região que contém pequenos municípios e que muitas vezes ou é referenciado para Goianésia ou é referenciado para o Distrito Federal, e com isso vai gerando uma maior procura e um estrangulamento da capacidade de atendimento. Foram identificadas também uma multiplicidade de instrumentos normativos e orientações técnicas que foram emitidos pelos entes federativos, em especial pelas secretarias de saúde, né, trazendo orientações que muitas vezes divergiam, e isso dificultou um pouco o manejo dessa pandemia. As autoridades sanitárias e demais órgãos governamentais muitas vezes não tinham uma linguagem coerente e alinhada, mesmo estando em uma rede integrada que poderia estar se estabelecendo com uma atuação de forma complementar. Bom, como as considerações finais, das análises que foram realizadas, identifica-se aí na literatura uma afirmação constante de que uma atuação oportuna, ela perpassa pela necessidade de ter uma rápida tomada de decisão e uma ampla capacidade instalada de atuação, e que nesse processo as ações de preparação, ela deve ser parte da rotina dos sistemas de saúde, tanto no contexto das ações de vigilância e saúde, quanto da atenção, para que você possa realmente promover ações que façam e que se estabeleçam condizente com as necessidades de contenção e controle dos casos e da pandemia. A pandemia de Covid apresentou alguns aspectos que foram identificados como relevantes e que contribuíram para as dificuldades que se observaram no desenvolvimento, na RID, que é a indefinição de uma estratégia nacional comum, e isso refletiu para todo o país, né, que levou o Supremo Tribunal Federal a tomar uma decisão de reafirmar a garantia constitucional da autonomia administrativa e de regulamentação dos entes federados, que fez com que cada um desses entes federados, e na RID isso ficou também muito evidente, tomando decisões individualizadas, muitas vezes que não eram alinhadas no processo como um todo. Como é uma região que é praticamente toda referenciada, isso acabou interferindo na qualidade do atendimento e na prestação do serviço, né? E isso fez com que tivessem dificuldades no próprio manejo da pandemia. O DF e o Estado de Goiás e de Minas adotaram medidas particulares para o manejo da pandemia, enquanto um determinado município estava com restrição, né, e medidas de isolamento social mais restritivas, outros que eram ali vizinho e que fazia parte da mesma rede de atendimento de saúde não estavam adotando medidas de isolamento social, e isso foi apareceu como um dos desafios que fizeram com que os resultados da pandemia se estabelecessem da forma como se estabeleceu. As medidas de cuidados individuais e coletivos também foram outros aspectos que as medidas foram singulares, a depender do município que se estava na rede, as medidas de distanciamento e também
a restrição de circulação de pessoas, que inclusive foi um dos pontos de conflito entre o governo do Distrito Federal e o governo de Goiás, tentando fazer com que tivesse uma proibição de atendimento no SUS de pessoas oriundas de outro estado. E pela legislação nacional, a gente sabe que não é possível você fazer esse tipo de distinção. Bom, esses foram os aspectos principais que nós observamos. Bom, agradecemos à CAPES pelo financiamento de parte, né, da equipe dessa pesquisa, e as referências bibliográficas que nós adotamos são todas essas aí. Eu fiz questão de colocar todas porque essa apresentação vai ficar, e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, caso o trabalho escrito não seja publicado, vocês têm o acesso à referência bibliográfica aí na apresentação. É isso, obrigada pela atenção. Obrigado, Eliane. O professor Eduardo, eu acho que está voltando agora. Minha conexão está oscilante. Então, agradeço, Eliane, pelo trabalho, e já afirmo a todos que todos os trabalhos serão publicados. Então, fiquem tranquilos, e a seleção dos trabalhos já foi de imediato da entrada, então todos já serão publicados, inclusive já estão disponíveis nos anais. Né? Então, só lembrar. E só mais outro detalhe, né? Não haverá, em curto espaço de tempo, alguns convites para publicação e pagamento de publicação, né? Nós não temos nenhuma parceria, nenhum vínculo com esse tipo de abordagem. O evento não cobrou para publicar, então esses trabalhos que estão publicados em anais poderão ser alvo dessas revistas predatórias, convidando-os a preços de R$200 a R$300 a publicar em forma de, não sei se é livro, mas lembrando que essa é uma forma de abordagem pouco convencional, que não está vinculado ao evento, tá? Então os trabalhos vão estar sendo depois convidados para os que foram publicados nos anais, né? Todos já estão publicados. Depois, posteriormente, nós encaminharemos convites para aqueles interessados em que poderão publicar o trabalho de forma expansiva, né? Ou seja, ampliar a discussão para as revistas que vão receber que estão parceiros do evento. Então, uma coisa é modalidades anais, outra coisa serão os artigos que são frutos dessa apresentação. Né? Então, estes serão comunicados pela secretaria do evento. Então, por favor, fiquem atentos às abordagens de convite de R$300 a R$200 para publicá-los, tá? Todos que apresentaram os trabalhos vão ser convidados a publicar nas revistas. Bom, como nós seguimos a risca, temos aqui alguns minutos, bastante minutos, né, para nós podermos fazer um debate. Eu não acompanho, como eu saí e limpo a tela do chat, eu não fiz anotação. Mas temos perguntas? Por enquanto no chat não. Aqui na ordem, alguém quer fazer alguma pergunta para algum apresentador? A Vera está inscrita, primeira. Por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou aluno da UNB, da pós-graduação, doutorado, e achei muito interessante, acompanhei todas as apresentações aí do grupo. Eu queria fazer uma pergunta para Marília, acho que é Marília, né? Isso. Que apresentou sobre o agente comunitário de saúde. Então, eu queria saber se durante a sua apresentação, se no seu trabalho você teve oportunidade de conversar um pouco sobre as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde durante a pandemia, né? Como é que foi a questão do acesso aos equipamentos de proteção individual, a questão dos afastamentos, eu vi que dos afastamentos você comentou bem rapidamente alguma coisa,
como é que foi o impacto da pandemia para os próprios agentes, entende? Além das condições de trabalho deles durante esse período da pandemia, o período que você analisou, né, da sua pesquisa, a partir dos depoimentos. Eu não sei se você explorou esses aspectos, né, das condições de trabalho, especialmente do acesso ao uso de EPI, e também do número de agentes que teriam ficado impactados, né, se houve alguma mudança na dinâmica de trabalho desses agentes durante a pandemia, né? Se houve alguma diferença na dinâmica do dia a dia do trabalho deles, se eles tiveram que alterar essa rotina de alguma maneira, como é que isso aconteceu? Então, basicamente é isso. Eu queria parabenizar o trabalho de todos, a professora Eliane, de todos que apresentaram, e fico aqui à disposição para a gente trocar umas ideias. Obrigada. Marília? Boa tarde, obrigada pela pergunta, Vera. Sim, como eu já tinha um vínculo com a comunidade, né, que é uma comunidade onde eu já trabalhei, e os profissionais têm um vínculo comigo, então foi mais fácil a abertura, né, não pude colocar tudo ao pé da letra, porque havia muitas críticas, né, e não era esse o viés do trabalho, mas que havia precariedade da questão, porque não se tem todos os EPIs, né, principalmente em relação ao capote, às luvas. O que foi disponibilizado foram máscaras, e sobre a dinâmica do trabalho modificou totalmente, porque ele deve adentrar ao domicílio, ele deve fazer perguntas inerentes à tomada de medicação, observar essa questão de alguns pacientes que têm uso de medicação controlada, né, como tratamento de hanseníase e tuberculose, etc. Houve-se muita recusa do aceite da entrada desse profissional no domicílio, não se houve mais. No trabalho cita isso, porque o trabalho da apresentação é muito breve, né, às vezes não dá para abordar tudo. Não teve mais como fazer o registro, que o registro é uma assinatura do formulário pelo usuário, né, na ficha do agente comunitário de saúde. Aí não se pôde mais fazer esse registro por conta do não compartilhamento de caneta, do distanciamento de no mínimo 1,5 metro, né, houve essa modificação, e além do mais é porque não teve realmente como fazer toda a abordagem que eles já faziam em relação a observar a carteira de vacina, carteira de gestante. Ficou muito prejudicada a comunidade com a pandemia em relação à fiscalização, né, não é nem a fiscalização, é a abordagem do agente comunitário de saúde dentro das casas, porque no início, principalmente, né, foi relatado isso, que no início, principalmente, todo mundo ficou muito assustado, né, então, por conta disso, o trabalho deles foi básico, muito afetado. Sobre a não visitação, pelo menos eles falaram comigo, né, que não deixaram de fazer a visita. Foi tentado fazer a visita com os cuidados, né, uso de máscara e distanciamento social. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Antes do encerramento, deixa eu só perguntar aqui se a pessoa está aqui na sala, né? Que é o João Marcos Silva Viana. Não, ele não se encontra ainda na sala. Então, infelizmente, hoje não tivemos a oportunidade de ouvir o trabalho do João Marcos. Bom, não havendo mais inscritos, então eu faço então as considerações finais, que os trabalhos trouxeram debates bastante acalorados para a questão, principalmente do serviço. Acho que a sessão foi bastante interessante, pelas perspectivas e temas bastante diferenciados. Me chamou a atenção bastante o tema da alimentação, achei um tema bastante interessante.
Um trabalho que também trouxe, chamou a atenção para precarizar, né, para a questão da precário, a questão da doença renal no Paraná, né, e a sua abordagem. O trabalho da Eliane de novo, o serviço, que foi o da Marília, para a questão dos agentes, né? Então, dentro da perspectiva do serviço, acho que existem alguns temas que, independente da forma da abordagem, né, a gente teve uma diversidade bastante grande. Claro, né, o trabalho do José, que ele não trata do servidor, né, da frente, mais da gestão enquanto região, né, essa particularidade da gestão, como articular o serviço a partir da gestão, e aí o papel da região, né, como você mesmo colocou, né, a importância de você fazer esse crivo, né, dos fluxos para atender os processos. Alguém ergueu a mão, é impressão minha? Aqui, por favor, Vera. Não, fui eu, desculpa, é que eu ia fazer uma pergunta para a Eliane e acabei não fazendo. Rapidinho. A respeito dos dados, né? A gente ficou observando muito quais são as fontes que os trabalhos utilizam, né, para fazer essas análises e tal. A gente sabe da dificuldade de acesso às fontes mais confiáveis, as dificuldades dos dados quando se trata de sistemas de informação em saúde de vários tipos, né, que normalmente a gente tem um pouco essa dificuldade de utilizar esses dados. Então, eu queria perguntar sobre uma fonte aí que a Eliane utilizou no trabalho, grupo, né, que foi o CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Serviços de Saúde, né, de estabelecimentos de saúde. Então, como é que foi utilizar esse CNES para identificar essas informações com relação à disponibilidade de leito, de respiradores? Eu não sei aonde que vocês, se essa informação vocês tiraram do CNES, o que vocês exploraram efetivamente no CNES com relação à rede de serviço instalada na região? Só queria colocar isso aí. Obrigada. Ok. Juliana? Uau! Abri. Bom, com a pandemia, o cadastro da capacidade instalada nas secretarias de saúde, especificamente desses que nós trabalhamos, que foi o leito de TI e leito com suporte ventilatório pulmonar, eles tiveram uma abordagem específica dentro do cadastro, justamente para atender e identificar a capacidade instalada no país, para fazer essa gestão dessa capacidade de atendimento. Então, apesar do dado não ser o melhor dos dados, mas é o dado que existe, né? Então, se é o dado que existe, é o que tem que ser analisado, né? A gente poderia ter uma acessibilidade muito maior para você conhecer a realidade, a capacidade instalada. Por exemplo, você não consegue visualizar ali a ocupação, o referenciamento, os tipos de leito. Você sabe que é de UTI, você sabe que tem capacidade de apoio, suporte ventilatório, pulmonar, mas só que você tem algumas limitações para essa análise. Mas na cobertura do geral, a gente conseguiu identificar justamente porque eles especificaram isso para o período da pandemia. Então, como o nosso recorte temporal foi exatamente o período da pandemia, a gente conseguiu fazer essa análise. Joia, obrigada, Eliane, ficou muito bom. Eu não fiz a crítica ao dado que vocês utilizaram, eu fiz assim, a dificuldade que a pesquisa, em geral, tem de acessar os dados da saúde e ter aqueles dados mais, né, fidedignos, ou, enfim, né, para trabalhar, né, e, assim, muitas vezes o atraso, a subnotificação, tudo isso que envolve, muitas vezes, o sistema de informação, e que às vezes dificulta, né, para o pesquisador, mas como você colocou, o dado disponível é o dado que deve ser utilizado, né, e ser colocado aí, no caso, as suas limites e possibilidades, né, em termos de uso, né.
Mas eu agradeço aí pelos seus esclarecimentos. É muito interessante, porque eu acho que para meu trabalho, minha pesquisa também, isso aí vai ser uma fonte, poderá ser uma fonte útil, né, para analisar algumas coisas. Obrigada. Eu acho importante isso que a Vera está colocando, e vou aproveitar, professor, para fazer um comentário em relação ao acesso a dados no geral, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem muitos desafios quando você vai trabalhar com bases de dados, principalmente essas que são públicas, que estão disponíveis, que você pode ir lá e baixar sem ficar pedindo para ninguém, né? Tem muitas limitações, principalmente em um sistema tão complexo como é o sistema de saúde brasileiro, em que você tem um preenchimento descentralizado e muitas vezes, em algumas situações, não há o cuidado de preenchimento de todas as variáveis, e aí quando a gente vai analisar, dependendo do nosso recorte, né, a gente tem certas dificuldades de você conseguir um dado com uma robustez necessária para fazer uma análise de qualidade. Mas eu acho que quanto mais a gente analisa esses dados, quanto mais a gente faz crítica a esses dados, mais a possibilidade de melhorar, né, o preenchimento e a utilização desses sistemas de informação, ele vai se ampliando. Então, eu sou uma das adeptas à análise de dado público, de dado que está publicizado, e eu acho que a gente tem que usar isso e tem que criticar isso mesmo, para que a gente tenha cada vez mais acesso a esses dados de forma oportuna, né? A gente sabe que trabalhar com alguns dados no Brasil é um desafio gigantesco, mas é a gente que tem que fazer essa análise, tem que fazer essas críticas e brigar para que esses dados sejam melhores alimentados. Não há dúvida, não há dúvida. Iniciativas existem, principalmente existem esforços inclusive de homogeneização de dados, principalmente das estruturas, para que a gente possa fazer esses intercâmbios de dados, né, de que as pessoas possam ter acesso e manipulá-los de forma um pouco padronizada, né? Isso é um esforço, e vou dizer que, apesar de todos os percalços que passamos nesses últimos anos, o Brasil ainda tem muita coisa positiva nisso, olhando para mesmo com todo o processo medonho que passamos de desestrutura e de desorganização, ainda temos uma sólida base e uma vontade, né, de dinamizar essa vontade, né, de publicizar, abrir bancos, né? Temos uma larga experiência disso. Uma pena que nesse momento não estamos em alinhamento. A Marina ergueu a mão. Boa tarde, meus caros. Desculpa conseguir chegar muito tempo depois das apresentações, mas eu tenho pelos trabalhos de alta qualidade, né? Mas eu gostaria de complementar um pouquinho dessa fala em relação à questão dos sistemas de informação. Que é bem isso mesmo que a Eliane trouxe, né? Que você também traz, Eduardo. A gente, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, sobretudo, da qual eu tenho um pouquinho mais de experiência, né? Nós temos uma excelente avaliação da qualidade dos nossos sistemas de informação sobre mortalidade, nascidos vivos, né? A gente sabe da necessidade desse aprimoramento constante, mas nós somos referência internacional em relação também à política de dados abertos, né? A gente tem um projeto aqui no Ministério da Saúde, que é a Saúde Digital, que é exatamente esse processo que você está falando da integração das diferentes fontes de informação no mesmo super banco de dados, né? Isso, a questão da interoperabilidade nos sistemas de saúde é um grande desafio, né? A gente ter o sistema do CIVEP-GRIP dialogando com o sistema de mortalidade, fazendo validação, discutindo a questão da superestimação de um dado. Então, é bem isso mesmo, a gente tem que trabalhar com os dados disponíveis, a gente sabe da necessidade do aprimoramento, mas nós temos acesso público, né, a uma grande gama de fontes de dados. Então, isso para nós já é um grande avanço, né, de extrema importância e qualidade. A gente também está tendo esse desafio de lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, em relação à questão da identificação dos indivíduos, né? Nós, geógrafos, trabalhamos muito com a ideia, com os estudos ecológicos com nível de agregação, para não identificarmos o indivíduo, mas a gente também tem percebido um aumento dos estudos dentro da geografia da saúde, abordando essa questão também
dessa questão da anonimização, de você chegar e ter o ponto, né? Você quer, por exemplo, estudar anomalias congênitas e a influência da questão ambiental, você precisa saber onde a pessoa mora. Então, a gente está tendo um grande desafio aí de trabalhar com a lei, de acompanhar esses avanços e essas discussões, né, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a como que o geógrafo também está atuando nesses estudos mais do contexto geográfico, né, e tudo mais. É mais mesmo para complementar o debate e parabenizar a todos. E é isso, porque para falar que esse movimento existe aqui no Ministério da Saúde, e a gente sabe dessa extrema necessidade, né, da gente trabalhar com essa integração, com inteligência artificial. A gente tem um supercomputador lá no SIDAX que está desenvolvendo toda essa parte de catalogação dos sistemas de informação, de unificação de grandes bases de dados, a gente fazer esses estudos de coorte, né, que são muito importantes também para a gente acompanhar o ciclo da vida, né? E como a pessoa é atendida desde que ela nasce, como ela adoece, como ela morre, né? Isso tem sido muito pensado aqui no âmbito do Ministério, e eu acho que é bom a gente estar aqui e compartilhar um pouco desses projetos estratégicos, que mesmo nesses momentos de adversidade, eles estão sendo tocados e aprimorados, tá? Obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigado pela contribuição. Bom, dito isso, então vamos dar como encerrado a nossa sessão. Agradeço a todas pela participação, pelo compartilhamento do conhecimento, e vejo vocês daqui a pouco, daqui umas horinhas na mesa de hoje à noite. Obrigado, André. Deixa eu fazer a propaganda da mesa mesmo, professor. Marina quer falar ainda. Desculpa, eu queria corrigir, é que às vezes a gente usa o Teams aqui do Ministério da Saúde, e aí a gente bate palminha, mas aqui é só levantar a mão, desculpa. A gente agradece ao professor Eduardo pela disponibilidade e pela contribuição aqui na sala, e convida todos para daqui a pouco, 4 horas, né, participar da segunda mesa redonda do evento, Desafio e Análises, Uso de Geotecnologias em Saúde, com o professor Dr. Cristóvão Barcelos, da Fiocruz, professor Eduardo Rodrigues, da UFPB, professora doutora Ellen da Costa Gugel, da Universidade de Brasília, e o professor Eduardo Augusto Werneck, que está aqui com a gente, daqui a pouco vai estar lá, do Instituto Federal Catarinense. Boa tarde, gente, obrigado a todos, e até quinta.